Você acha que a Bíblia é um livro religioso? Não, está enganado. A Bíblia é o roteiro do mundo, da história, da guerra que você vive, sem nem perceber. Antes de existir terra, antes de existir tempo, já existia guerra. Não era guerra de país, era guerra de tronos, de reinos invisíveis, seres, leis, contratos e uma rebelião. Quando Deus ativa a terra, Ele não cria só um planeta, Ele cria o palco. E nesse palco, Ele coloca o ser humano, com um código que nem os anjos tinham acesso. Só que o sistema foi hackeado. Uma entidade rebelde entra no jogo, seduz o homem, faz ele quebrar o contrato. E a partir daí, entra dor, morte, desconexão e uma guerra que nunca mais parou. E como se não bastasse, vem a segunda queda. Entidades espirituais descem, cruzam a linha, geram híbridos, transferem tecnologia espiritual desviada. O mundo se corrompe, Deus zera o jogo. Mas a humanidade tenta burlar de novo. Torre de Babel. Objetivo: abrir portais, voltar para o acesso que foi perdido. Deus quebra, divide, nasce o mundo como você conhece hoje. Deus então escolhe um homem, Abraão. Não é favoritismo, é estratégia. Preservar um DNA, manter um contrato, proteger um código que precisa atravessar gerações. Mas o homem faz o que sempre faz. Pede reis, cria sistemas, troca Deus por tronos humanos. Saul, Davi, Salomão começam com aliança, terminam em corrupção. E você percebe que já nasceu dentro desse script? A pergunta não é se você acredita. A pergunta é: você entende que você está dentro disso querendo ou não? Você acha que a Bíblia é um livro religioso? Não, está enganado. A Bíblia é o roteiro do mundo, da história, da guerra que você vive, sem nem perceber. Antes de existir terra, antes de existir tempo, já existia guerra. Não era guerra de país, era guerra de tronos, de reinos invisíveis, seres, leis, contratos e uma rebelião. Quando Deus ativa a terra, Ele não cria só um planeta, Ele cria o palco. E nesse palco, Ele coloca o ser humano, com um código que nem os anjos tinham acesso. Só que o sistema foi hackeado. Uma entidade rebelde entra no jogo, seduz o homem, faz ele quebrar o contrato. E a partir daí, entra dor, morte, desconexão e uma guerra que nunca mais parou. E como se não bastasse, vem a segunda queda. Entidades espirituais descem, cruzam a linha, geram híbridos, transferem tecnologia espiritual desviada. O mundo se corrompe, Deus zera o jogo. Mas a humanidade tenta burlar de novo. Torre de Babel. Objetivo: abrir portais, voltar para o acesso que foi perdido. Deus quebra, divide, nasce o mundo como você conhece hoje. Deus então escolhe um homem, Abraão. Não é favoritismo, é estratégia. Preservar um DNA, manter um contrato, proteger um código que precisa atravessar gerações. Mas o homem faz o que sempre faz. Pede reis, cria sistemas, troca Deus por tronos humanos. Saul,